tarde. É um prazer participar desse projeto. O meu nome é Fernanda Souza, sou psicóloga, sou coaching e tenho um trabalho direcionado a mulheres e também a mães, tá? Vou contar um pouco da minha história para vocês, de todo o meu caminhar para chegar até aqui, porque a nossa história de vida nos liberta e também nos ajuda a trazer muitos conteúdos sobre o que somos, o que queremos fazer. Então, eu vou começar dessa forma, né? Começar pela história da vida. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você já refletiu? Você já pensou o poder da história da sua vida? Você já parou para pensar na sua própria biografia, as suas escolhas, o que te levou durante a tua vida para você hoje estar aí, no seu trabalho, com a sua vida familiar? Então, é importante você se apropriar da sua história de vida e perceber o quanto que ela te proporciona de autoconhecimento, de ressignificação e no que ela te potencializa, também nas suas vitórias, até mesmo nos erros. Então, eu vou falar, já que eu fiz essa parte introdutória e falando um pouco da questão da história de vida, por que não, então, contar a minha história? Eu comentei com vocês no primeiro momento que eu sou psicóloga e eu quero contar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem o porquê que eu cheguei até aqui. Eu sempre quis ajudar as pessoas desde muito nova e percebia uma carência muito grande emocional nas pessoas, uma dúvida, uma inquietação e muitas vezes até em mim mesma. E cheguei na psicologia. Na psicologia me deparei com vários campos, encontrei por fim o campo da psicologia organizacional, onde eu pude me desenvolver e fazer toda a minha carreira e aprendi nesta área a perceber e a me encantar pela carreira das pessoas, porque a carreira ela está totalmente ligada à felicidade da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas são muito felizes nas suas vidas familiares, nas suas vidas matrimoniais e com os filhos, mas se sentem vazias por algum motivo, e esse motivo ele é um motivo organizacional, um motivo realmente relacionado à carreira. Então, por esse motivo, eu fui me interessando cada vez mais por esse campo e fui estudando mais a respeito disso. Fiz várias formações em coaching, busquei realmente uma formação, inclusive em logoterapia aplicada à realidade organizacional, tá? E cheguei até aqui. Hoje eu trabalho como autônoma, eu tenho a minha empresa voltada aí tanto para a questão do desenvolvimento da carreira, como também em alguns trabalhos de seleção, tá? O foco é fazer com que a pessoa se sinta bem aonde ela está, tá? Então, contando da minha história profissional é essa, eu sou mãe de 5 filhos, sou casada e tenho uma grande responsabilidade, tanto dentro da minha casa, como também com os meus filhos, como também na minha vida profissional com os meus clientes. Então, tem um trabalho voltado à maternidade e trabalho, onde eu atendo de forma gratuita mães que estão num momento de dificuldade, no sentido de recolocação profissional. Então, eu presto assessoria a essas mães de forma gratuita e o meu projeto ele tem o nome de Maternar e Trabalhar. Tá? Começou pequenininho, mas hoje eu assessoro mais de 150 mães de forma gratuita. Tá? E essas mães, assim, neste momento eu tenho 150, mas já tive mais, e a partir do momento que elas se recolocam, né, eu assumo outras, e é um trabalho que eu faço de uma forma muito vocacionada. Por quê? Porque eu percebo o quanto que a mulher precisa, e muitas vezes ela se sente desconfortável em buscar uma recolocação ou se encontrar em uma carreira por questões práticas do dia a dia, né? Então, assim, muitas vezes não conseguem alinhar bem o discurso na seleção com relação aos filhos, com quem que vai deixar os filhos, como que vai organizar a carreira. Então, o meu trabalho é em auxiliá-las nesse processo, tá? Então, falei um pouco da minha história de mãe, empreendedora e de mulher, e aí eu volto a te fazer o questionamento e pedir, te fazer esse convite para você contar a tua história, para você escrever, né, a tua história,
pensar nos seus sucessos, nas suas vitórias. A partir do momento que você pensa nas suas vitórias, você consegue também encontrar suas potencialidades. Mas Fernanda, como assim potencialidades? Todas nós temos uma série de qualidades, de virtudes, de competências que brilham mais, né? Que se destacam mais no meio da multidão. E muitas vezes elas ficam apagadinhas, elas ficam no meio do todo, né? No meio da correria, e a gente não para pensar em tudo que a gente pode contribuir no mundo, que é em muita coisa. E a gente só vai conseguir acessar isso se a gente para pensar na nossa história. Então, eu te convido a escrever a tua história, pegar um caderninho aí, né, e se dedicar a esse momento, lembrando da tua fase desde pequena até o teu momento atual, o porquê das tuas escolhas, o que te motiva, o que te faz acordar de manhã pensando no dia ótimo que você vai ter. Então, escreva a tua história, porque a história é sua, e a partir do momento que você se apropria dela, você se potencializa. Escreva até mesmo as coisas que aconteceram que não foram boas, porque isso também traz muito conteúdo. A partir do momento que você escreve, a escrita ela é terapêutica, você consegue ressignificar, encontrar coisas boas naquilo que não era tão bom naquele primeiro momento. Então, pare para pensar sobre isso, porque eu pude muito me encontrar, tanto na minha maternidade, como na minha feminilidade, como também como profissional. Mulher empreendedora que sou hoje, tá? Então, o despertar as potencialidades, despertar potencialidades sem rótulos. Nós não precisamos nos amarrar a rótulos, a situações que muitas vezes as pessoas falam para nós que aquilo é o estereótipo de uma mulher perfeita. Cada uma tem a sua diferença, tem a sua história, e tem as suas qualidades. Nós não precisamos, em nenhum momento, entrarmos numa caixa, entrarmos numa forma de bolo. Cada uma tem a sua potencialidade e o seu valor. Então, se potencializar com leveza é você encontrar o seu valor como mulher, dentro daquilo que você é, sem se apegar a rótulos. Se você consegue organizar a tua rotina e ser mãe empreendedora ou mãe que trabalha fora, ou só mulher que trabalha fora e que não é mãe, que escolheu seguir a vida sem a maternidade, escolha aquilo que faça sentido para você, não aquilo que a sociedade te diz que você deve seguir. A partir do momento que você se apropria disso, você se liberta. Eu encontrei várias barreiras quando eu assumi para mim que eu desejava uma família numerosa, que eu desejava muitos filhos, que eu desejava ser mãe de vários, porque isso não é muito bem aceito nesse momento, né? Como assim uma mulher tem 5 filhos? E a partir do momento que eu quebrei esse rótulo e eu quis me entregar para isso, eu fiquei mais feliz. Então, se você identifica que por algum motivo você não queira ser mãe, ou você deseja a maternidade para você, mas de uma forma diferente, ou se você pretende ser uma professora e se dedicar à tua vida profissional também, quer dizer, você tem várias escolhas, e essas escolhas, elas estão relacionadas à tua história de vida e o que você quer para você. E você tem que se desamarrar de alguns rótulos para que você possa seguir o teu legado, aquilo que você realmente quer fazer e aquilo que vai te fazer feliz, que vai te potencializar, tá? Então, essa é um pouco da minha história e do que eu acredito. Muitos também conhecem e falam sobre legado, e é difícil responder sobre legado, porque o legado, ele é tão difícil chegar, né? E eu vejo que a partir do momento que a gente tem a clareza do que a gente quer deixar aqui nesse mundo, nós conseguimos também criarmos uma trajetória mais leve para a nossa vida, mais conectada com o que a gente realmente acredita. Então, eu te convido a essa reflexão. Você já parou para pensar no que você quer deixar aqui? Pelo que você quer ser lembrada? Você quer ser lembrada por ser uma pessoa que desenvolveu o quê? E de que forma? Qual que é o legado que você pretende deixar aqui? E não só se pergunte disso, como também escreva qual é o seu legado, o que você pretende deixar aqui? Que história que você quer deixar para a posteridade?
tá? Então, a partir do momento que você também identifica o seu legado, você consegue ter muito mais foco e clareza daquilo que você quer fazer. Então, quando eu escolhi ter 5 filhos e eu escolhi ser empreendedora, eu sabia do que eu estava assumindo. E eu sabia da correria que eu estava assumindo para a minha vida. Mas o que eu pretendo ter como legado é maior do que isso. Então, ter um legado, ter um norte para onde você corre, faz você ter sentido para realmente você todos os dias acordar de manhã e pensar no que você tem que fazer. Mesmo atribulada, mesmo com muitas atividades, mesmo tendo uma rotina muitas vezes incessante, você consegue, a partir daí, se conectar mais com o teu dia a dia. Tá? Então, se questione sobre isso. Né? Se questione quais são os valores que te norteiam. Os valores, eles estão relacionados àquilo que determina as suas decisões. Muito se fala de valores, né? Então, meu valor é esse, o valor do outro é outro, os valores de uma empresa, inclusive, né? Missão e valores, que toda empresa mais consolidada tem. Então, aí eu faço um questionamento, né? A questão dos valores pessoais, eles existem e a gente precisa saber deles. Os valores, eles norteiam as nossas decisões. É o que faz você seguir para um lado ou seguir para o outro. Então, saber quais são os seus valores e ter eles descritos desse teu papel. Eu gosto muito de falar de escrita, porque a escrita ela realmente liberta e ela é terapêutica. Então, você ter escrito para você quais são os seus valores, por onde você pretende realmente seguir e o que norteia as tuas decisões. Como que você chega nesses valores que eu tanto falei? Pense na sua vida aquilo que no momento de dúvida, te fez decidir mais por X do que por Y. Vou te dar um exemplo. Você tinha 2 oportunidades de trabalho. Uma tinha mais desafio e a outra tinha mais segurança, mais estabilidade. Por que você ficou com uma e não ficou com outra? Qual que é um valor fundamental para você? O desafio é mais importante do que a estabilidade ou a estabilidade é mais importante que o desafio? Então, essas perguntas, o autoconhecimento, ele liberta, porque a partir do momento que você se questiona, você tem também um trabalho terapêutico consigo própria, você consegue encontrar até isso. Quais são os valores que norteiam as suas decisões? Para você ter sucesso na sua carreira, você precisa ser coaching de você mesmo. Se você tem a oportunidade de ter de conseguir, né, um trabalho de desenvolvimento pessoal, de fato, melhor, né? Porque você tem um direcionamento com um profissional. Mas se nesse momento não cabe, por qualquer motivo, seja coach de você mesma. Se questione. Porque se você somente acorda, vai para o trabalho, volta, faz as suas atividades da casa, faz as suas... estuda, mas você não tem essas bases bem estruturadas, você não tem esse autoconhecimento à sua frente, palpável, muitas vezes você se desmotiva, você não sabe nem por quê. Mas por quê? Porque você não tem isso bem desenhado. E isso é possível, ele é tangível a gente ter. E para isso, a chave de tudo é o autoconhecimento. Então, eu te convido, não só, comecei lá, vamos fazer uma retrospectiva, né? Eu convidei todas vocês para vocês pensarem um pouco da história da vida de vocês, né? Então, pega lá um caderninho, se dediquem para esse momento, escrevam um pouco da história de vocês, escrevam as principais decisões, o que vocês tiveram que fazer, as dificuldades, as vitórias. Guarde um tempinho para isso, guarde com carinho esses escritos, como o teu diário lá de 15 anos. Quando você tinha 15 anos, não deixava ninguém pegar. Então, escreva com carinho essa tua história. Depois que você escrever com carinho essa tua história, pense qual é o seu legado, o que você pretende deixar no mundo, que história você quer ser lembrada por ser quem? Reflita um pouco sobre isso, tá? E também escreva nesse teu caderno esse teu legado. O que você pretende para você?
O que que você pretende deixar aqui? Depois disso, eu te convido a você pensar nos seus valores, pensar nas grandes decisões que você teve que tomar na tua vida e por que que você escolheu uma coisa ao invés de escolher outra. A partir do momento que você faz essa reflexão, você consegue chegar em uma ferramenta de coaching poderosa, que é a ferramenta dos valores, tá? Então, você consegue chegar nisso. Então, você chegou nesse ponto, chegou no ponto dos valores. Então, você tem aí na tua frente um mapa. Você tem um caderno que é um norte que vai te direcionar para o sucesso. Porque a partir do momento que você se apropria da tua história, se apropria do seu legado, dos seus valores, do que você pretende, você tem um norte, você tem uma bússola que vai sempre te ajudar nas dificuldades, naquele dia que não foi bom, a olhar novamente para o teu horizonte e pensar, é lá que eu quero chegar. É lá que eu quero chegar. Só que a gente, para isso, precisa ter essa visão. Senão, as pedras no meio do caminho nos atrapalham nesse momento. E eu digo isso, eu gosto de falar daquilo que eu vivo e daquilo que eu vivi, tanto como pessoa, como também como psicóloga e como mulher que tem como missão potencializar mulheres. Se a gente não tem esse norte, a gente se perde no meio do caminho. Naquele dia que a gente tem uma briga no trabalho, alguma situação que não saiu de acordo, né? Alguma situação familiar, algo que nos desanime. E aí a gente se perde, muitas vezes a gente tem dificuldade de regressar. Então, se permita ter esse norte. Você é o seu projeto, você é o seu principal projeto. Então, tem esse projeto para você e se aproprie dele. Se você se sentir ainda melhor e mais confiante com tudo isso, faça um cartaz. Tem gente que faz um cartaz, eu acho maravilhoso. Tá? Faça um cartaz, deixa colado em algum lugar, ou tira uma foto dele, coloque de proteção de tela do teu computador. É importante que você tenha esse norte para seguir adiante na sua vida. Tá? Então, a gente falou dessa primeira parte, e agora eu vou para outra, que ela tem que vir depois dessa primeira. Tá? Porque você tem que saber primeiro aonde você quer chegar, para depois você definir as suas prioridades. Definindo as suas prioridades como? Pensando naquilo que é urgente, aquilo que é importante, né? Então, quando a gente estuda a administração do tempo, percebemos que tem aquilo que é realmente muito urgente, aquilo que pode ficar, é importante, mas pode ficar um pouco para depois, né? Então, faça a lista de atividades todos os dias. Eu faço. A minha lista não é uma lista pequena. E eu consigo seguir essa lista porque eu realmente sei aonde eu quero chegar, como eu falei para vocês, e o que eu tenho que fazer pelas mulheres que eu atendo e pelas pessoas que eu atendo. Então, todo dia, separa um horário no final do dia e escreva o que você tem que fazer. Faça uma lista mesmo. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, de manhã, à tarde, à noite, separada por horário. E cria esse hábito. A partir do momento que você cria o hábito, você não vai mais querer parar de fazer isso. Porque se você coloca no papel o que você tem que fazer e você tem aonde olhar e seguir, isso diminui a tua ansiedade. Notou que às vezes você tem tanta coisa para fazer que começa a te dar uma crise de ansiedade? Você não sabe o que faz primeiro, o que é mais importante, começa a ficar angustiada, começa às vezes até ter sudorese, respirar com agonia. Por quê? Porque falta, às vezes, essa lista de atividades para te dar tranquilidade, tá? A organização te traz tranquilidade. Então, escreva e depois marque, faça um checklist mesmo de tudo que você tem que fazer. Quando você consegue terminar aquele monte de atividades do teu dia, você olha para o teu caderninho e ele está todo arrumado, isso vai te dar uma sensação de paz incrível, tá? Então, faça essa organização diária, né? E no final, eu te convido a mais uma coisa, que são coisas simples. Isso você faz em 5 minutos. Pense naquele dia o que você tem que agradecer. Por que você tem que ter gratidão? E todo dia crie o exercício de agradecer por algo que aconteceu na tua vida. Mesmo que seja pequeno, que às vezes é pequeno para o outro, mas é grande para você. Então, lembre dessa vitória, do que você conseguiu,
nesse teu checklist de prioridades diárias, tá? Então, essa organização vai fazer com que você respire de forma mais tranquila, consiga fazer aquilo que você tem que fazer sem ficar se desesperando na última hora, tá? Então, anotações. Tem gente que usa o Trello, né, que hoje é uma ferramenta bem interessante, ou outras, ou a própria agenda do Google. Se vocês se sentem melhor como eu ainda por um recurso, um papel que você anote, o importante é que funcione para você essa lista de prioridades, que para você faça sentido você ter essas anotações, esse checklist diário, tá? E guarde nesse checklist de preferência pelo menos uma vez por semana. Se você não conseguir uma vez por semana, que seja uma vez a cada 15 dias, momentos de autocuidado. Tá? O autocuidado faz com que a gente também tenha o cuidado com o outro. A mulher, ela é um ser muito abençoado, né? Porque ela, naturalmente, ela olha para as pessoas muitas vezes, né, com um olhar muito de muita empatia. Então, isso é muito bom, né? É excelente, é uma característica excelente. Mas o autocuidado, muitas vezes, ele fica de lado, ou ele é encarado com futilidade. O ficar de lado é ruim, né? Porque aí você começa a se negligenciar, não ter um momento para você, não ter um momento para você se cuidar, um momento para você se sentir bonita. E bonita não quer dizer atender o rótulo do Instagram. É bonita dentro das suas características pessoais, dentro da tua história de vida. Então, isso é beleza. A beleza não é o que aparece muitas vezes naquela imagem linda, cheia de Photoshop, que muitas vezes nós mulheres acabamos recebendo. A beleza, ela está na nossa essência, na nossa história, no que somos. Então, guarde um momento para esse autocuidado, né? Às vezes esse autocuidado ele é relacionado à questão física, às vezes à questão espiritual, às vezes à questão emocional, é uma terapia que você faz, é uma massagem em algum lugar que você frequenta, às vezes é um momento para você ir num parque e promover reflexões, ler um livro com mais tranquilidade. O autocuidado ele depende da necessidade de cada pessoa, mas ele é fundamental para que você esteja melhor consigo para ser o melhor para os outros. Tá? Quando eu falo melhor com os outros, por quê? Porque eu também penso que não adianta muitas vezes a pessoa pensar só em si, não é isso que eu estou falando. A pessoa tem que pensar no outro também, mas ela precisa se cuidar, porque a partir do momento que ela se cuida, ela consegue cuidar do outro. Então, promova esses momentos de autocuidado. Esses momentos onde você olhe para você com empatia, que você olhe para você e encontre, ao invés de cicatrizes, ao invés de defeitos, encontre qualidades. A mulher, muitas vezes, ela é detalhista e a gente se sente cobrada, e isso já vem de muito longe. Né? Então, às vezes, a gente se olha no espelho e começa a notar uma falha ou outra, algo que você queria ser melhor. Claro que é importante a gente querer ser melhor, isso nos mantém vivas, felizes, mas é importante também que a gente olhe as nossas qualidades. Pare, eu vou te fazer um outro convite, tá? Se olhe no espelho, encontre as suas qualidades, sem encontrar nenhum defeito. Olha, nossa, meu cabelo é tão bonito. Nossa, olha que bacana, olha que bacana o tom da minha pele. Então, se olhe, se permitindo encontrar somente as suas qualidades, pelo menos uma vez. E olhando para você, pensando naquilo que você tem de melhor, não naquilo que você não tem, que você gostaria de ter, tá? Então a gente tem que se apropriar com autoconhecimento, com verdade, com amor, para a gente poder se libertar desses rótulos, encontrar e ter o nosso sucesso. E o sucesso, ele independe, ele não está relacionado a uma carreira ou outra, a ser famoso ou não. O sucesso está relacionado ao que nós somos e a entrega que temos para o mundo.
Então, se permita se olhar dessa forma bondosa e empática. Se permita se olhar com amor dentro das tuas características, dentro da tua história, dentro do que você é. Eu tenho aqui uma cicatriz na perna, por exemplo, que marca muito a minha vida. Eu, muito tempo, não gostava de usar saia, porque mostrava essa cicatriz. E hoje em dia, eu não me preocupo com isso, né? Porque eu fui atacada por um cachorro, e isso fez parte da minha vida. Poderia ter levado a minha vida, porque era um cachorro enorme, era um fila, né? Foi bem grave e tal. E hoje eu agradeço pelo que eu passei, porque eu aprendi muitas coisas. Eu estava num lugar diferente, distante da minha família. Então, isso me fez com que eu me fortalecesse bastante. E hoje eu olho para ela e lembro do que aconteceu e lembro o quanto isso me tornou uma pessoa mais forte também. Né? Então, é a gente olhar para as nossas próprias cicatrizes, muitas vezes o que a gente considera imperfeições, e olhar para elas com empatia, com amor e como parte constituinte da nossa história. Então, eu convido vocês nas suas respectivas casas ou até mesmo no banheiro da empresa, porque não, né? Naqueles minutos que a gente tem de descanso, olhar para si com essa empatia, com esse cuidado, com esse amor. E se assim você se sentir bem, e eu considero que você se sentirá, você propiciar isso em outros momentos. Por que não? Deixar lá, anotar no teu checklist, momento do autocuidado. Se não dá para ir na academia, faça esse momento de olhar para você com carinho. Pega um creme no banheiro e passe em você com cuidado, olhando para você com carinho, tomando um banho que seja um banho de verdade, um banho prazeroso, aonde você se sinta cuidada, tá? Para você poder estar bem e entregue para auxiliar o outro, tá? O próximo passo que eu vou falar justamente é do cuidado do outro. Então, o cuidado do outro a partir do teu bem-estar também. Então, você estando bem, você olhar para as pessoas também dessa forma positiva. E nós, mulheres, olhando para as outras dessa forma positiva. Da mesma forma que eu falei para vocês desse autocuidado, de se olhar no espelho, olhar primeiro as qualidades, olhar tudo que você tem de bom, eu te convido a olhar para outra mulher desta forma também. Nós precisamos nos unir, não o contrário. Então, o convite também é esse. Não olha como a fulana engordou. Nossa, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com a pele dela? Está cheia de espinha. Ou, nossa, notou que ela está meio distraída demais ultimamente? Esse não é o nosso caminho de cura. O nosso caminho de cura, ele vem do autoconhecimento, do autocuidado e do amor ao próximo. Então, nós mulheres, nós podemos cada vez mais sermos cada vez mais unidas e mais próximas. No meu trabalho relacionado à maternidade e trabalho, eu atendi recentemente um caso muito triste, mas que me trouxe muito, muito significado. Uma das mulheres que eu atendo me procurou e falou: eu vou tirar minha própria vida, e vai ser agora. Eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, tudo, inclusive um atendimento, pedir desculpas. Falei, é um caso urgente, e de fato era. E liguei para ela lá de Minas Gerais, eu aqui de Curitiba. E conversamos por pelo menos 1 hora. Deixei tudo de lado para falar com ela. Ela não estava conseguindo encontrar um norte no meio do desemprego, passando por sérias necessidades financeiras. E com um filho, mãe solteira, sendo a única provedora do lar. E no meio da nossa conversa, eu falei para ela, bom, não tem nenhuma vaga em aberto, ela estava com muita dificuldade, participando de vários processos. Eu falei, mas no que você é boa? Ela não sabia me responder. E eu voltei a questionar, por isso que a gente ficou tanto tempo nessa conversa. E quando eu comecei a questionar no que você é boa, me fale. Eu tenho certeza que você é boa em várias coisas. A gente fez uma lista de pelo menos 10 coisas que ela era boa. Ela era boa cozinheira, ela faz bolos deliciosos. Ela sabe fazer unha, ela tinha curso de manicure. Ela sabe fazer até penteado para a noiva de casamento. Então, a gente foi encontrando tanta coisa boa. Ela é uma excelente doceira. A gente foi encontrando várias coisas, assim, qualidades e talentos que ela
no meio do desespero e da tristeza, não conseguia olhar. A partir desse momento, eu conversei com ela, eu falei para ela, não vai adiantar. Nesse momento, eu entendo o teu sofrimento e eu acolho o teu sofrimento, mas você precisa agora se apropriar da tua história. E você tem capacidade para isso. Você é uma grande mulher, uma grande guerreira. E hoje ela é empreendedora, está conseguindo pagar a prestação da casa dela, sustentar o filho dela sozinha, com os talentos dela na cozinha. E isso me dá muito orgulho, porque ela é uma grande mulher e ela merecia, neste momento, entender que as qualidades dela estavam ali encobertas no meio de críticas, de pensamentos negativos, de julgamentos muitas vezes que as pessoas tinham feito para ela e que ela mesma tinha se feito julgamentos ruins a respeito dela própria, né? E que isso estava impedindo que ela tivesse sucesso. Então, muitas vezes a gente se perde no meio desses julgamentos, nós nos perdemos no meio de coisas, situações ruins e não conseguimos encontrar o nosso norte. Então, é importante a gente se olhar com carinho e com amor e olhar para o outro também com carinho e amor, fazendo assim o melhor para nós e também o melhor para o outro. Tá? Então, é essa reflexão que eu quero também deixar para vocês. O autocuidado, ele é importante, ele é libertador, ele é caminho de cura, mas ele não pode ser fútil. Fútil no sentido de ser egoísta, eu só me importo comigo, mas ele precisa ser um caminho de cura para que eu consiga também estender a mão para o outro, para que eu consiga também gerar transformação para o outro. Então, aí sim é um caminho de cura. Tá? Então, assim, fazendo uma retrospectiva desse bate-papo que nós tivemos aqui, que é muito prazeroso e eu acho incrível a iniciativa da empresa. Eu quero retomar com vocês alguns pontos. Então, retomando alguns pontos, pegue o caderninho de vocês, conte a história, lembre das vitórias, lembre de tudo que vocês fizeram, de tudo que vocês batalharam, construíram, do sim e dos nãos que vocês disseram na trajetória. Guarde um momento para fazer isso. Depois disso, pense no teu legado, no que você pretende deixar aqui, pelo que você quer ser lembrada daqui a algum tempo. O que te deixa assim encantada em pensar nisso? Nossa, como eu quero que as pessoas lembrem de mim por isso. Outra coisa, pense nos seus valores, né? E anote tudo nesse caderninho aí, tá? Nos seus valores. O que te fez decidir por uma coisa e não por outra? O que norteia as suas decisões? Para que você consiga ter aí a noção dos seus valores. Depois disso tudo, você se apropriando e fazendo um mapa daquilo que realmente é a tua missão, daquilo que são os seus valores, da tua história, e pensando naquilo que você quer ser, naquilo que você quer chegar, você todo dia faça suas prioridades diárias para que você possa dar um passo por vez. Então, escreva todos os dias o que você tem que fazer, fazendo um checklist, mas nunca se esquecendo daquilo que você pretende alcançar um dia. Então, faça o checklist com um pensamento lá na frente. E lembrando todos os dias de agradecer também por algo bom que tenha acontecido. Promova para você momentos de autocuidado, momentos onde você possa olhar para você com empatia, com amor, com cuidado, para que você, dessa forma tão digna, tão bonita de olhar para si como ser humano, você possa também olhar para as pessoas dessa forma bondosa, empática, olhando para cada um, pensando em cada um como uma joia rara, que precisa do seu apoio para a sua melhor performance. Então, você pode, a partir do seu cuidado, fazer com que a outra mulher, falando de mulher agora, também se potencialize, também se encante por ela. Nós podemos, sim, darmos a mão uma para as outras e dessa forma nós podemos chegar à excelência, juntas, não separadas, juntas, não divididas, tá? E assim, a partir desse momento, temos um caminho de cura, um caminho de amor e um caminho de realização.
Quando a gente fala de mulher no mercado de trabalho, nossa, eu falei de tanta coisa, mas por que que eu estou falando desses pontos de cuidado, de sucesso? Porque, na verdade, é isso que vai trazer realização para você no seu trabalho. É esse conjunto de coisas. É você pensar no que você quer lá na frente. É isso que vai fazer você ter sucesso. É isso que vai fazer muitas vezes você acordar de manhã e pensar: é lá que eu quero chegar. É por esse caminho que eu tenho que ir. E é isso que vai fazer também que você tenha um sucesso profissional e pessoal que você espera. Então, eu agradeço muito esse momento de troca, esse momento tão rico. A minha entrega para vocês aqui foi total, espontânea, e eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes também, para que vocês possam acrescentar a minha vida com a história particular de cada uma, mas que eu também possa deixar essa mensagem de cuidado, de amor e de sucesso para todas vocês.